Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente se afastam da sua vida sem uma explicação clara? Sem discussões, sem conflitos aparentes, sem um motivo que faça sentido à primeira vista. Um dia elas parecem próximas, interessadas e presentes. No outro, tornam-se distantes, frias ou completamente indiferentes. E quanto mais você tenta entender o que aconteceu, mais confuso tudo parece ficar. Mas e se a verdadeira razão não estiver nas palavras que foram ditas? E se o motivo estiver escondido em processos psicológicos que acontecem silenciosamente em todo relacionamento humano? Processos que influenciam a forma como as pessoas enxergam você, interpretam suas atitudes e decidem permanecer ou se afastar. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que os relacionamentos são definidos apenas pelo que fazemos conscientemente, quando, na realidade, grande parte das conexões humanas é construída por mecanismos emocionais invisíveis que raramente percebemos. E entender esses mecanismos pode mudar completamente a maneira como você enxerga suas relações pessoais, sociais e até profissionais. Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Bem-vindo a mais um vídeo. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Hoje vamos explorar uma questão que afeta praticamente todos os seres humanos em algum momento da vida. Por que algumas pessoas se afastam de você? Ao longo deste vídeo, você descobrirá como certos padrões inconscientes influenciam a forma como os outros percebem sua presença, porque algumas conexões desaparecem mesmo quando você acredita estar fazendo tudo certo. Como características ocultas da personalidade podem impactar seus relacionamentos sem que você perceba e quais sinais revelam que determinados comportamentos estão criando distância entre você e as pessoas ao seu redor. O que você vai ouvir aqui não é baseado em opiniões superficiais ou frases motivacionais. Trata-se de uma análise profunda sobre comportamento humano, emoções, identidade e os mecanismos invisíveis que moldam as relações humanas. E existe uma descoberta importante que a maioria das pessoas só percebe tarde demais. Quando ela finalmente entende esse processo, passa a enxergar suas amizades, relacionamentos e interações sociais de uma forma completamente diferente. Por isso, preste atenção até o final, porque uma das explicações mais importantes deste tema costuma ser exatamente aquela que quase ninguém espera ouvir. Você já teve a sensação de que alguém importante começou a se afastar de você sem dar nenhuma explicação? Talvez uma amizade que antes parecia forte tenha esfriado aos poucos. Talvez uma pessoa que sempre respondia suas mensagens tenha começado a responder cada vez menos. Ou talvez alguém que demonstrava interesse simplesmente tenha mudado de comportamento sem que nada aparentemente grave tivesse acontecido. O mais estranho é que, nesses momentos, a maioria das pessoas faz exatamente a mesma coisa. Começa a procurar respostas apenas do lado de fora. Repassa conversas antigas, relembra encontros, analisa cada detalhe e tenta descobrir qual foi o erro. Mas existe um problema nisso. Nem sempre o afastamento começa por algo que você fez conscientemente. Muitas vezes ele nasce de sinais invisíveis que as pessoas captam sem perceber. Pequenas atitudes, padrões emocionais e comportamentos que parecem inofensivos podem criar uma sensação de distância muito antes de qualquer conflito acontecer. E é justamente aí que surge uma dor silenciosa que afeta milhares de pessoas todos os dias. Quanto mais alguém sente que está perdendo uma conexão, mais tenta segurá-la. Quanto mais tenta segurá-la, mais ansiedade demonstra. E quanto mais ansiedade demonstra, mais a outra pessoa sente necessidade de se afastar. É um ciclo que acontece em relacionamentos, amizades, ambientes de trabalho e até dentro da própria família. O que torna tudo ainda mais difícil é que quase ninguém percebe que esse processo já começou quando os primeiros sinais aparecem. E existe uma razão psicológica muito mais profunda por trás disso do que a maioria imagina. Talvez você tenha entrado neste vídeo justamente porque está tentando entender melhor alguns comportamentos da sua vida. Mas existe uma coisa que costuma atrapalhar tudo isso.
saber o que precisa ser feito e continuar adiando. A procrastinação não parece perigosa quando acontece uma vez. O problema é quando ela começa a roubar pequenas partes dos seus dias. Aquela tarefa que você deixa para amanhã, aquele projeto que nunca começa, aquela mudança que você sempre promete iniciar. Se você quer começar a quebrar esse ciclo com mais direção, deixamos na descrição uma opção de valor mínimo criada para ajudar nesse processo. Não é obrigatório, mas se fizer sentido para você, acesse o link na descrição. Além de poder ajudar você a dar o primeiro passo, sua contribuição também ajuda diretamente a manter este canal produzindo conteúdos como este. É uma pequena forma de apoiar o trabalho e, ao mesmo tempo, investir em uma mudança que você vem adiando. O que muita gente não percebe é que o afastamento de alguém nem sempre começa quando a pessoa deixa de responder, evita um encontro ou passa a demonstrar menos interesse. Muitas vezes, ele começa muito antes, em comportamentos tão comuns que parecem completamente normais. Pense naquela situação em que você percebe que alguém está mais distante, quase automaticamente começa a mandar mais mensagens, perguntar se está tudo bem, tentar agradar mais ou procurar uma explicação. Parece uma tentativa de salvar a relação, certo? Só que existe uma armadilha aí. Quando sentimos que uma conexão está ameaçada, nosso cérebro tende a aumentar a atenção justamente sobre aquilo que teme perder. Você começa a observar cada resposta, cada silêncio, cada mudança de expressão. E, sem perceber, seu comportamento muda. Você fica mais disponível, mais preocupado, mais ansioso e, às vezes, começa a exigir uma proximidade que antes acontecia naturalmente. O curioso é que a outra pessoa pode interpretar tudo isso de uma maneira completamente diferente da sua intenção. Aquilo que para você significa cuidado pode parecer cobrança. Aquilo que você considera demonstração de interesse pode ser percebido como necessidade de aprovação. E aquela tentativa de evitar o abandono pode acabar produzindo exatamente a distância que você queria impedir. Esse padrão aparece em amizades, relacionamentos amorosos, família e até no trabalho. E existe algo ainda mais desconfortável. Às vezes, não é a intensidade do que você sente que afasta alguém, mas a maneira como você começa a agir depois que sente medo de perder essa pessoa. É nesse ponto que o comportamento deixa de ser espontâneo e passa a revelar uma parte da sua personalidade que normalmente permanece escondida. E é aqui que o problema começa a aparecer na vida real, porque quando você passa muito tempo tentando evitar que alguém se afaste, seu próprio comportamento pode mudar sem que você perceba. Você começa a pensar 2 vezes antes de falar, mede a reação de cada pessoa, tenta descobrir se está sendo aceito e, pouco a pouco, deixa de agir naturalmente. Imagine alguém que entra em uma roda de conversa e percebe que uma pessoa específica está mais fria. Em vez de participar normalmente, começa a observar o próprio comportamento. Será que falei demais? Será que estão incomodados comigo? Será que fiz alguma coisa? A conversa continua, mas aquela pessoa já não está realmente presente. Ela está tentando administrar a própria imagem. E isso afeta a forma como os outros a percebem. Não porque exista algo errado nela, mas porque insegurança prolongada pode transformar espontaneidade em vigilância. Em um relacionamento, isso pode aparecer como necessidade constante de confirmação. No trabalho, como medo de discordar. Em uma amizade, como esforço exagerado para estar sempre disponível. O ponto mais delicado é que, quanto mais você busca sinais de aceitação, mais dependente fica da reação dos outros para se sentir seguro. E isso pode enfraquecer justamente aquilo que costuma tornar uma pessoa socialmente atraente: presença, autonomia e naturalidade. Existe uma diferença enorme entre demonstrar interesse por alguém e precisar da resposta daquela pessoa para se sentir valorizado. Quando essa diferença desaparece, você começa a entregar ao outro um poder que talvez ele nunca tenha pedido. E quanto mais isso se repete, mais sua mente aprende que ser aceita é uma questão de controle, quando, na verdade, relacionamentos saudáveis dependem também da liberdade de não controlar cada reação. Só que essa descoberta leva a uma pergunta ainda mais incômoda. Se você não está tentando afastar ninguém, por que continua repetindo comportamentos que podem criar distância? Talvez a resposta esteja em um lugar que você quase nunca procura, nas experiências que ensinaram sua mente a esperar o afastamento antes mesmo que ele acontecesse. Pense em alguém que, durante muito tempo, precisou conquistar atenção, conviver com rejeições, ser ignorado ou perceber mudanças repentinas no comportamento de pessoas importantes.
Anos depois, essa pessoa pode estar em uma relação completamente diferente, com alguém que demonstra carinho e presença, mas basta uma mudança pequena. Uma mensagem que demora mais, um convite que não acontece, uma conversa mais curta, para surgir aquela sensação familiar de que alguma coisa está acabando. O presente é novo, mas a reação parece antiga. Isso acontece porque nossas experiências anteriores ajudam a construir expectativas sobre o que devemos esperar das relações. O cérebro aprende associações. Determinado silêncio pode passar a significar rejeição. Determinada distância pode ser interpretada como abandono. Determinada mudança de tom pode ser percebida como ameaça. E o mais interessante é que essa reação nem sempre chega acompanhada de uma lembrança consciente. Você não precisa pensar naquilo que viveu anos atrás para sentir o corpo entrar em alerta hoje. É como se uma experiência antiga tivesse deixado um mapa emocional que continua orientando algumas decisões no presente. O problema surge quando esse mapa começa a ser usado em territórios completamente diferentes. Você pode estar diante de uma pessoa que não pretende abandoná-lo, mas reage como se já estivesse prestes a perder alguém. Pode começar a cobrar, testar, insistir, se fechar ou até se afastar primeiro para não sofrer depois. E assim nasce um ciclo difícil de perceber. Uma antiga experiência influencia uma reação atual. Essa reação modifica seu comportamento. O comportamento altera a relação e a nova consequência parece confirmar aquilo que você já temia. Só que existe uma diferença fundamental entre reconhecer esse padrão e continuar obedecendo a ele. E é justamente quando essa diferença fica clara que a história começa a mudar. Existe um momento em que você começa a perceber que talvez o problema não esteja simplesmente em alguém ter se afastado, mas na história que sua mente construiu sobre esse afastamento. E essa percepção muda muita coisa. Quando uma pessoa demora para responder, por exemplo, você pode interpretar imediatamente como rejeição, desinteresse ou desprezo. Mas, quando passa a observar o próprio pensamento antes de reagir, surge uma possibilidade diferente. Eu realmente tenho evidências disso ou estou preenchendo silêncio com aquilo que temo? Essa pequena pausa não resolve automaticamente seus relacionamentos, mas muda a qualidade das suas decisões. Você deixa de agir apenas para aliviar uma emoção momentânea e começa a perceber o que está acontecendo dentro de você. Em vez de mandar várias mensagens para obter segurança, talvez escolha esperar. Em vez de aceitar qualquer comportamento por medo de perder alguém, talvez observe se existe reciprocidade. Em vez de se afastar primeiro para evitar uma possível rejeição, talvez permita que a relação revele naturalmente o que ela é. E isso não significa tornar-se frio, indiferente ou fingir que nada machuca. Significa separar sentimento de comportamento. Você pode sentir medo e ainda assim não obedecer ao medo. Pode sentir insegurança sem transformar essa insegurança em cobrança. Pode perceber solidão sem tentar preencher imediatamente qualquer espaço vazio com alguém. Aos poucos, quando você observa esses padrões em vez de reagir automaticamente a eles, seu comportamento emocional começa a mudar de maneira mais natural. E talvez essa seja uma das mudanças mais importantes. Entender que nem todo afastamento é uma rejeição, nem toda proximidade uma prova de amor e nem toda mudança na relação precisa ser imediatamente corrigida. Algumas pessoas realmente vão embora. Outras apenas mudam de fase. E algumas permanecem justamente quando você deixa de tentar controlar cada movimento delas. No fim, compreender por que alguém se afasta também significa descobrir como você reage quando sente que está prestes a perder alguém. E essa segunda pergunta pode revelar muito mais sobre sua vida emocional do que a primeira. Talvez, no fim das contas, a pergunta mais importante nunca tenha sido por que algumas pessoas se afastam de você. Talvez seja o que esse afastamento desperta dentro de você. Porque existem pessoas que vão embora mesmo quando tudo foi feito da maneira certa, assim como existem relações que terminam simplesmente porque duas vidas deixaram de caminhar na mesma direção. Mas também existem momentos em que o medo de perder alguém começa a alterar a maneira como você se comporta, interpreta silêncios e reage às mudanças. E quando isso acontece repetidamente, fica difícil distinguir aquilo que realmente está acontecendo daquilo que sua própria mente está antecipando. O mais curioso é que ninguém percebe essa transformação de uma vez. Ela acontece em pequenos detalhes. Uma mensagem enviada por ansiedade, uma explicação dada sem ninguém pedir, uma necessidade constante de confirmação, um silêncio usado como proteção ou uma distância criada antes que o outro tenha a oportunidade de partir. Aos poucos, aquilo que começou como medo pode se transformar em comportamento, e o comportamento pode acabar contando uma história diferente daquela que você queria contar.
Talvez algumas pessoas tenham se afastado por motivos que nunca estiveram sob seu controle. Talvez outras tenham respondido a padrões que você mesmo ainda não conseguia enxergar. E talvez algumas relações tenham servido justamente para revelar partes da sua personalidade que permaneciam escondidas. Porque compreender a mente humana não significa encontrar uma explicação perfeita para tudo. Significa perceber que, por trás de cada reação, existe uma história, uma necessidade, uma memória e uma interpretação tentando dar sentido ao que acontece. E quando você começa a enxergar isso, o afastamento de alguém deixa de ser apenas uma perda e passa a revelar algo sobre a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Se você chegou até aqui, significa que este vídeo realmente despertou alguma coisa em você. Então, antes de sair, inscreva-se no canal e deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo foi relevante para você e permite que mais pessoas encontrem vídeos sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal. E quero fazer um pedido específico. Assista agora ao vídeo que apareceu no card, porque ele complementa diretamente o que acabamos de discutir e pode fazer você enxergar outro padrão do comportamento humano que passa despercebido no dia a dia. Se preferir continuar nessa linha, também confira a playlist que está na tela e escolha o próximo vídeo. E se você realmente ficou até o final, deixe um comentário com uma única palavra: padrão. Assim eu sei quem acompanhou toda a reflexão até aqui. Inscreva-se, deixe o like, assista ao próximo vídeo e continue explorando a sua própria mente com a gente.